E agora aqui conosco o embaixador Sérgio Amaral, que ocupou esse importante posto, né? Ele que é diplomata nos Estados Unidos entre 2016 e 2019. Foi também ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior do Brasil. Hoje é presidente emérito do Conselho Empresarial Brasil-China. Diplomata Sérgio Amaral, muito bom dia, é um prazer de ouvi-lo. Vamos falar aí sobre essa proibição de voos do Brasil que foi decretada ontem pelo governo norte-americano. Qual é o alcance disso, embaixador? Bom dia. Bom dia para os ouvintes da Rádio Bandeirantes. O alcance é uma limitação na viagem dos brasileiros e de todas as pessoas que estiverem no Brasil há mais de 14 dias no acesso aos Estados Unidos. E isso poderá ser temporário, poderá durar mais se a situação no Brasil não melhorar. Cabe uma recíproca? Eu acho que não. Veja bem, nós estamos com um aumento muito grande no número de pessoas que estão sendo infectadas. Nós ainda estamos numa curva ascendente. Os Estados Unidos já estão saindo do isolamento porque os números estão baixando na maioria dos casos. Eu não sei se alguém no governo brasileiro cogitou isso, mas eu não acredito que tenha cogitado. Quando se fala que o comércio entre os dois países não será afetado, embaixador, isso é uma expectativa concreta ou é mais discurso no contexto atual? Não, é uma realidade, porque a viagem dos brasileiros ou dos estrangeiros no Brasil para o exterior pode provocar uma contaminação de cidadãos norte-americanos. O comércio não provoca qualquer risco de contágio, portanto, meu ver, não se justifica. A medida vale também para qualquer estrangeiro que não seja americano, que não tenha green card, que tenha passado pelo Brasil pelos últimos 14 dias. Na prática, embaixador, isso é possível verificar? É no passaporte ali o carimbo, o local de onde vem o voo? Como que o senhor imagina que vai ser esse controle nas entradas nos Estados Unidos? Isso é uma questão, vamos dizer, mais de logística, né? Não sei se isso ainda vai ser discutido entre as autoridades brasileiras e americanas, mas seguramente é pelo passaporte, né? Eu acredito que haverá uma substancial redução de voos e, por isso, a fiscalização será mais fácil, porque poucos passageiros viajarão a partir do Brasil para os Estados Unidos neste momento e a verificação pelo passaporte é possível. Embaixador Sérgio Amaral, o senhor também é presidente emérito do Conselho Empresarial Brasil-China. Geralmente esse título, né, de presidente emérito é uma homenagem, mas de qualquer maneira o senhor tem uma presença significativa onde quer que esteja, até pelos seus dotes como diplomata. Como é que está essa questão do Brasil com a China, hein? Bem, a relação do Brasil com a China não é ruim, pelo contrário. Nós temos uma grande complementaridade econômica e nos últimos anos o comércio e os investimentos têm subido de uma forma muito expressiva, de forma que nós temos a possibilidade de continuar tendo relações privilegiadas com a China, a menos que nós provoquemos a deterioração dessa relação com uma série de manifestações e discursos irresponsáveis em relação à China, porque nós não temos nenhum problema, seja de comércio, seja de relações diplomáticas. O que nós temos é que setores da sociedade e muitas vezes setores do próprio governo fazem declarações hostis à China e sem fundamentação. E o senhor vê consequências concretas desse posicionamento, embaixador? Ou elas são mais retóricas? Não são retóricas. A China recentemente tomou medidas retaliatórias em relação a
Austrália, em virtude de posições que a Austrália tomou em relação críticas e relações hostis à China. Eu acho que os países se defendem quando eles são atacados injustamente. E no caso do Brasil, isso é muito fácil, porque a China, pelo acordo que assinou com os Estados Unidos, a trégua comercial, se comprometeu a aumentar substancialmente as importações de produtos do agronegócio americano para o mercado chinês. É evidente de que se a China tiver que reduzir as importações de outros países, começará a fazer por aqueles com quem a relação não está tão boa. E nós estamos nos colocando voluntariamente na lista dos países possivelmente ameaçados pela redução de exportações. É difícil negociar com os chineses, porque a gente sabe que o oriental é bem reticente, né? Quando vai fazer algum contrato. O japonês é assim, o chinês não é diferente. Como é que se consegue convencer os chineses? Eu acho que você tem razão. É bastante diferente o processo de negociação entre ocidentais e com orientais. Por quê? Porque eles negociam com a base num processo de criação de confiança. E isso leva, às vezes, alguns anos. Como os dois países, China e Brasil, são bastante diferentes, são culturalmente diferentes, até a cultura de negócios é diferente, a confiança é fundamental. E, às vezes, a confiança leva tempo para construir. Portanto, se você não parte de uma base de entendimento e de confiança, pode ser mais difícil. Mas nos últimos anos nós adquirimos uma longa experiência por um comércio que se expande de uma forma muito rápida. A China é hoje o principal parceiro comercial brasileiro. Os investimentos aumentaram em matéria de fluxo de investimentos, não de estoque de investimentos, mas em matéria de fluxo de investimentos. A China é o principal parceiro brasileiro e, portanto, nós já temos, eu diria, quase uma tradição de boas relações de comércio e de investimentos com a China. Embaixador Sérgio Amaral, na guerra comercial dos Estados Unidos com a China, né, a gente chegou a ver em um determinado momento que os chineses analisavam quais produtos de fabricação deles os eleitores do presidente Donald Trump consumiam mais e depois desse estudo, né, subiram taxas sobre esses produtos. Agora a gente vê uma ameaça americana, né, que estuda impor, ou pelo menos divulga que tem aí o interesse de impor sanções à China, caso a nova Lei de Segurança Nacional seja aprovada. Isso foi o que disse o Conselheiro de Segurança Nacional do país, né? E o governo norte-americano está considerando que com a nova lei, Pequim possa reassumir o controle sobre Hong Kong. Como é que o senhor vê essa questão desse embate, né, pelo menos em declarações, que nós temos acompanhado há algum tempo entre Estados Unidos e China? Eu acredito que está havendo uma escalada, e eu diria até que uma preocupante escalada, porque a chamada guerra comercial, ela começou, como o nome diz, pelo comércio, com as várias sanções que os Estados Unidos adotaram e com as retaliações que a China adotou. Mas depois ela escalou para vários outros campos, quer dizer, ela entrou na área de tecnologia, que é o ponto mais sensível e o ponto em que os Estados Unidos têm adotado mais medidas para a contenção da China e mesmo para a restrição do acesso da China a esses diferentes setores dos Estados Unidos. O caso da Huawei é o mais emblemático dessa escalada nas medidas tomadas pelos Estados Unidos, e agora nós estamos na área financeira, em que um fundo americano, recentemente, na semana passada, foi impedido de investir em ações na China, e outras medidas também que podem colocar em questão o relacionamento financeiro, lembrando sempre que a China detém mais de 2 trilhões
de papéis americanos que poderá, se a situação se deteriorar, colocar no mercado, abalando inclusive os papéis do Tesouro americano que a China detém. Então nós estamos numa escalada. Essa questão de Hong Kong é séria, porque Hong Kong a China considera como uma questão de segurança nacional. Ela não recuará das medidas que tem tomado, e os Estados Unidos têm anunciado medidas ou sanções que os chineses vão considerar inaceitáveis, assim como consideram inaceitáveis as medidas que visam a mudança do modelo econômico chinês. Então, nós estamos, eu diria, numa perigosa escalada, em parte por posições legítimas dos Estados Unidos e, em parte, sobretudo, por motivações que estão associadas ao processo eleitoral nos Estados Unidos. As pesquisas indicam que bater na China tem uma aprovação de quase 70% da população americana. E esta é uma razão adicional para essa escalada, pelo menos até a eleição do presidencial dos Estados Unidos em novembro. Embaixador Sérgio Amaral, agora vou fazer uma comparação aqui. O senhor fique à vontade para encarar da maneira que o senhor desejar. Na ditadura militar, no governo Geisel, nós tivemos uma mudança na política externa brasileira, com Antônio Francisco Azeredo da Silveira. Na gestão dele, houve uma nova orientação para a política brasileira. Ditadura, hein? O chamado pragmatismo responsável e ecumênico. O pragmatismo responsável fica mais simples. O Brasil foi o primeiro país a reconhecer o fim da ditadura Salazar em Portugal. E também a independência de alguns países africanos, como Angola e Moçambique, que se livraram do jugo português. Até chamou a atenção na época, né, essa posição do Brasil reconhecendo governos comunistas que se instalavam. Hoje, em plena democracia, nós temos aí o chanceler que endurece cada vez mais as suas posições e deixa de lado esse pragmatismo responsável que marcou muitos anos a diplomacia brasileira. Sim. E a pergunta? A pergunta é essa. Como é que o senhor vê isso? Quer dizer, na ditadura havia um liberalismo na nossa diplomacia. E agora, na democracia, nós estamos endurecendo e de maneira a privilegiar alguns poucos países em detrimento de outros. É uma política externa errática que o Brasil está seguindo. O que o senhor acha? Eu acho que você usou a palavra correta. Na verdade, o grande problema da nossa relação, sobretudo com os Estados Unidos, é que existe um processo pendular. Em alguns momentos, nós, a priori, somos contra, em outros momentos, nós, a priori, somos a favor. E eu acho que a boa política externa seria aquela que não partisse de preconceitos ideológicos, mas que analisasse cada tema da agenda de acordo com o seu mérito. Se nós concordamos com os Estados Unidos em alguns pontos, e concordamos em muitos, não tem por que nós não trabalharmos juntos e nós não realizarmos projetos em comum. E se nós temos dificuldades, e que é natural, na relação mesmo entre amigos, não tem por que não dizer. Mas nós temos num momento hoje em que a predisposição é favorável, em detrimento, inclusive, de relações com outros países, e isso está nos levando a um isolamento no xadrez mundial. Nós estamos nos aproximando de países que não têm muito ou não têm mesmo nada a ver com os nossos valores e princípios, como é o caso da Hungria, que caminha para uma ditadura, e, de outro lado, nós nos afastamos de outros países. Se você somar a isso esse cenário muito triste e, ao mesmo tempo, muito preocupante dessa epidemia da coronavírus, sobretudo nos dias recentes, e ontem nós fomos objeto de um programa do Fareed Zakaria, que é o
colunista mais importante de relações internacionais na televisão americana, na CNN. O Brasil está se tornando um pária. E a mesma coisa está acontecendo na Europa, em que o compromisso europeu com a questão ambiental, que é verdadeiro, está levando a uma crítica cada vez maior da sociedade europeia às posturas que o Brasil tem adotado na área ambiental, contrárias aos nossos interesses e às nossas posições tradicionais, e tanto no caso do coronavírus, e no descaso de várias populações menos favorecidas, hoje centrada nos índios. E as questões ambientais, elas vão constituir uma maior ameaça externa aos interesses brasileiros, porque isso vai se refletir em comércio, vai se refletir na participação brasileira em uma série de itens da agenda internacional que nós sempre participamos, em alguns deles com liderança. Dia 3 de novembro, os Estados Unidos realizam eleições presidenciais. A primeira pesquisa que foi feita apontou vantagem do candidato democrata Joe Biden, que já mandou um recado aqui para o presidente brasileiro Donald Trump a respeito da Amazônia. Muda muito o tratamento do governo americano para o Brasil, mudando o partido no poder, embaixador Sérgio Amaral? Olha, na verdade, tem inclusive saindo alguns artigos muito interessantes nos Estados Unidos sobre isso, um deles de um cientista político que é muito amigo nosso, frequentava a embaixada em Washington, que é o Walter Russell Mead, dizendo, olha, vocês que esperam muitas mudanças na política eventual de Biden, se ele ganhar, talvez fiquem surpresos, porque em vários pontos o Biden adotará posições que Trump possa ter tomado. Em outros mais controversos, como é o caso da China, dificilmente ele poderá adotar posições muito diferentes, porque essas posições em relação à China contam com o apoio da sociedade americana e dos eleitores. Tanto que bater na China poderá se transformar num tema eleitoral na campanha presidencial. O Barack Obama também não foi lá essas coisas com o Brasil, não, né? Quer dizer, o interesse americano, no fim, acaba prevalecendo sobre possíveis amizades. É verdade, mas isso é uma realidade da política internacional. O que prevalece nas posições adotadas pelos países são os seus interesses nacionais. E eu acho que nós deveríamos fazer o mesmo. Uma política externa fundada, motivada por ideologias, é contrária aos interesses do país, seja ela de esquerda, seja ela de direita. Cada país, se quiser ter uma política externa boa, tem que levar em conta quais são os seus interesses nacionais, do ponto de vista dos valores da sociedade e dos interesses do comércio. Então, o fato de nós costumarmos adotar esse tipo de posição, que é uma orientação muito forte a partir de conceitos ideológicos, eu diria que, em certos casos, é desastrosa para a política externa do país. Embaixador Sérgio Amaral, obrigado pela entrevista aqui ao Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Grande abraço para o senhor, até uma próxima. Outro, até logo, obrigado.